boa tarde, meus queridos. Eu estou gravando esse vídeo aqui no período da tarde e eu desejo a todos que vão assistir que as ricas bênçãos do nosso Deus, que a presença do Todo-Poderoso Deus esteja alcançando a vida de cada um de vocês. O Espírito Santo de Deus esteja presente na vida de cada um de vocês. Não importa o horário que vocês vão ver esse vídeo, se é à tarde, se é amanhã, se é à noite. Eu peço desculpas até pelo barulhinho que vocês estão ouvindo, tá tendo uma construção perto aqui. Mas eu quero que você se atente àquilo que Deus tem preparado para vocês. Aquilo que o Senhor me deu nessa tarde para vocês. Eu orando a Deus, como eu falo sempre. Todos os vídeos postados nesse canal, eu apresento a Deus, eu ouço a voz do Espírito Santo para trazer algo para vocês, para que o milagre aconteça. E eu gostaria que você ficasse nesse vídeo até o final, porque Deus me direcionou a orar para você que está desenganado pela medicina, para você que já recebeu não, que já está decretado a sua falência, a sua ruína, pelo homem, porque para Deus tudo é possível. E o tema dessa passagem bíblica que Deus me direcionou é 2 chaves para obter a cura. 2 chaves para você conquistar o seu milagre. Deus decide dar para quem Ele quiser, irmãos, mas precisamos usar a nossa fé. Viu, queridos? Tudo é possível ao que crê. O nosso Deus, Jesus, Ele está vivo e Ele ainda opera milagre. Você que acha que não tem mais jeito para essa doença incurável, sabe? Se você crê, se você unir a fé, talvez você está desfalecendo da sua fé hoje. Una a fé comigo aqui. Porque em nome de Jesus ainda existe homens e mulheres de Deus nessa terra. Porque nós somos embaixadores de Cristo aqui nessa terra. E eu creio em nome de Jesus que aquele que representa Cristo também leva milagres no nome de Jesus. Os milagres de Cristo acompanham o ministério daquele que crê em Cristo. Então eu quero que você fique até o final desse vídeo. Ele é curto, não vai ser longo, não vai ser extenso. Porque se você orar junto comigo, eu tenho certeza, a plena convicção, porque foi Deus que me mandou trazer essa mensagem. Então eu creio que a palavra atingirá o propósito na qual ela foi enviada nessa tarde. E não importa o horário que você vai ver, Deus vai operar milagre na sua vida. Eu creio na mão de Deus, no poder de Deus, que Jesus ainda cura, que Jesus ainda produz milagre. Esse vídeo é direcionado para aquele que ainda acredita em milagre, que ainda acredita que Jesus pode operar. Então o tema dessa mensagem é 2 chaves para obter a cura. São inúmeras, mas Deus me direcionou a essas 2 nessa passagem de 2 Reis, capítulo 5. Nós vamos falar um pouquinho, bem breve, sobre Naamã. Como é importante. A primeira chave, boas alianças. Traduzindo, quem está perto de você? Quem que faz parte do círculo da sua amizade? Das pessoas que estão mais próximas, na qual talvez você pede conselhos, na qual talvez você pede uma opinião. Com quem você tem feito aliança? Porque eu te digo, se você quer obter a cura, o milagre, você tem que estar aliançado em pessoas que acreditem ainda em milagre. Porque do contrário vai minar a sua fé. Já começa por aí, essa é a primeira chave. Boas alianças. Quem tem ficado à sua volta? Na palavra de 2 Reis, capítulo 5, versículo 3, a Bíblia relata que uma menina, uma serva, que ela era escrava, ela foi pega do seu país, levado para um outro país, e lá ela estava servindo a mulher do comandante do exército da Síria, um homem condecorado, um homem cheio de conquistas,
de milagres ali na guerra. Ele era experimentado em guerra e ele alcançou grandes milagres, grandes vitórias, sabe? Vitórias mesmo, pro país dele, sabe, irmãos? Naamã, nós estamos falando de Naamã. E a gente vê que ele é cercado de pessoas boas, porque quando a gente lê o texto, a gente observa isso. Primeiro, essa menina que sabia que ele tinha uma doença incurável para aquela geração, a lepra. As pessoas acabavam morrendo disso. Imagina quantas infecções, febre e tudo mais. Meu Deus, pele ferida, peles caindo, sabe, descamando ali, ferida viva. A lepra era muito triste, o odor. Sem contar que uma pessoa leprosa, ela passava isso para outros. Então, assim, ela não ficava muito próximo das pessoas. Mas na cultura da Síria era diferente da cultura judaica. Então nós não vamos entrar nesse detalhe agora, tá, irmãos? Mas o que acontece? Naamã era cercado de boas alianças. E essa serva falou assim para a senhora dela, a esposa de Naamã. Disse ela à sua senhora, isso em 2 Reis, capítulo 5, versículo 3. Depois você medite o capítulo inteiro com calma. Disse ela à sua senhora, quem dera meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria. Ele o curaria da sua lepra. Olha só, irmãos, a convicção dessa menina. E certamente o ministério de Eliseu, a gente sabe isso porque nós vemos isso na Bíblia. O ministério de Eliseu era um ministério repleto de milagre. Ele era uma das pessoas, um tipo ali de Jesus no Velho Testamento, porque a gente vê que aonde Jesus passava no Novo Testamento tinha milagre, e com Eliseu também no Velho Testamento. A gente vê ali um profeta usado por Deus para operar milagres na vida das pessoas. Não só milagres de cura, a Bíblia fala que ele fez até um machado levitar no rio. Então assim, isso no nome do Senhor dos Exércitos, porque na época não existia Jesus como homem na terra. Mas irmãos, ele já existia no céu, tá? Deixando bem claro. E a gente observa milagres extraordinários na vida do ministério profético de Eliseu. E isso, irmãos, foi transmitido. Isso aí, essa notícia se espalhou pelas terras, ao ponto dessa menina crer verdadeiramente que Deus usava, o Senhor dos Exércitos, Deus, o nosso Deus, usava Eliseu com milagres. E ela disse isso para a senhora dela. E isso foi transmitido para Naamã. Eu imagino, irmãos, a credibilidade de Eliseu e a credibilidade dessa jovem menina. Porque Naamã, um homem condecorado, comandante de um exército, irmãos, na qual centenas de pessoas se submetia a ele, ouvir uma palavra e atender esse pedido da menina, porque a menina falou, quem dera se ele fosse em Samaria, se ele buscasse Eliseu, porque era Eliseu que estava lá. E a Bíblia diz que ele pede para o rei cartas e ele vai até Samaria. Então assim, eu observo a primeira chave, boa aliança. Porque tem essa menina e tem os servos que vai com ele nessa viagem, que também dá uma palavra de vitória. Vamos acompanhar aqui para você entender aonde eu quero chegar, aonde Deus me direcionou a chegar. Ouvindo Eliseu, isso no versículo 8, o homem de Deus, que o rei de Israel rasgara as vestes, porque o rei ficou desesperado, mandou dizer ao rei, por que rasgastes as vestes? Deixe-o vir a mim e saberás que há profeta em Israel. Naamã foi com seus cavalos e com seu carro e parou à porta da casa de Eliseu. Então, Eliseu, olha só, nem saiu para fora, ele mandou o mensageiro, dizendo, vai e lava-te 7 vezes no Jordão, tua carne será restaurada e ficarás purificado. Ele nem saiu para fora, ele mandou o mensageiro. Como Naamã era um homem condecorado, um homem até querido na sua terra, ele ficou indignado. A Bíblia diz aqui, ó, que Naamã se retirou indignado, dizendo, eis que eu dizia comigo. Olha só, irmãos, ele pensando,
assim: certamente ele sairá e se porá em pé, invocará o nome do Senhor seu Deus, passará a mão sobre o lugar e restaurará o leproso. Irmãos, ele estava ensinando o quê? Ao profeta, um homem de Deus. O profeta representava o quê? A presença de Deus na terra. Então, o que acontece, irmãos? Ele estava ensinando Deus a trabalhar, irmãos. Porque Deus já tinha direcionado esse profeta a falar com ele. Mas a segunda chave que eu quero te falar para você obter essa cura é: ouça o profeta e obedeça. A primeira é boas alianças. A segunda, ouça o profeta e obedeça. Se você enxerga que esse profeta, eu não estou falando qualquer um, eu estou falando homem de Deus, mulher de Deus, pessoas de Deus que são servos do Senhor, que tem ministério, sabe, irmãos? Que tem ministério, que você vê os frutos. A Bíblia fala: conhecereis a árvore pelo fruto. Que você vê realmente Jesus, Deus na vida dessa pessoa. Então, se essa pessoa tem credibilidade para você, ouça e obedeça, porque é Deus usando essa pessoa. Não é que você está obedecendo ao homem, é que você está obedecendo à ordem, ao chamado ali, aquela palavra de Deus que Deus direcionou aquele homem, aquela mulher de Deus para te dar. Então, você não está obedecendo ao homem, você está obedecendo a Deus. Essa é a segunda chave. Mas a gente observa que muitas pessoas estão no caso como Naamã. Está na mesma situação, se enquadra na mesma situação. Está num momento ruim, num momento difícil, talvez com uma doença incurável, e ainda querendo ensinar Deus a trabalhar. E ainda querendo se justificar. Sabe? Ainda querendo, mas Deus devia fazer assim, assado, eu não mereço passar por isso, por aquilo. Irmão, Jesus também não merecia morrer na cruz, porque ele não tinha pecado. E ele se fez maldito, porque quem morria na cruz era considerado maldito. A Bíblia diz: todo homem é maldito, aquele que morre no madeiro é maldito, era considerado maldito, segundo as Escrituras. E ele se fez maldito por mim e por você. Irmãos, vamos parar de nos justificar. Vamos ouvir a voz de Deus. Se é através de um homem de Deus, de uma mulher de Deus, ouça e obedeça. Se é através da palavra, Deus tem inúmeras formas, irmãos, de falar com a gente. Deus, eu não vou entrar em detalhes nisso aqui agora. Mas a palavra que Deus me deu para você, que está com essa doença incurável, que já levou um não da medicina, que agora está talvez em tratamentos paliativos, só para ter uma melhora ali na qualidade de vida. Eu quero dizer para você que Jesus pode e quer curar você nessa tarde, nessa noite, nessa manhã. Não sei o horário que você vai ver esse vídeo. Jesus quer curar você, mas para de ensinar Deus a trabalhar. Para de se auto-justificar. Naamã tinha orgulho. Por um lado, ele era, apesar de ele ser uma pessoa querida, a gente vê isso na Bíblia. Depois eu convido você a estudar o capítulo inteiro, do capítulo 5 aqui, de 2 Reis. Mas quando você é honrado da forma que ele é, por um lado, ele estava esperando um certo, vamos dizer assim, privilégio no atendimento com Eliseu. E a gente vê aqui, irmãos, que ele saiu tão indignado que no 12, volto na primeira chave, olha a importância de boas alianças. Quem está do seu lado nesse momento difícil? A quem que você está dando ouvidos? A pessoas negativas? Pessoas que estão dizendo para você, se conforma. Deus no máximo vai te dar um conforto, já era para você. Tá repreendida essa palavra, porque Deus tem milagre. O seu tempo não acabou. Aleluia! O seu tempo não acabou. Essa palavra ela é direcionada para vidas que ainda crê em milagre, que ainda acredita que Jesus pode operar. Olha só a boa aliança, no 12.
Ele respondeu indignado ainda: não são porventura Abana e Farpar, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Não me poderia eu lavar neles e ficaria purificado? Ele ainda continuou a querer questionar o direcionamento de Deus, do profeta, da palavra do homem de Deus. No 13, olha a boa aliança. Então chegaram-se a ele seus servos e lhe disseram: meu pai. Ó, chamou ele de pai até, né? Isso é a cultura da Síria, tá, irmãos? O profeta, se o profeta tivesse pedido alguma coisa difícil, porventura não a farias? Quanto mais se ele apenas diz: lava-te e ficarás purificado. Então a palavra de Deus diz que ele ouviu a voz dos servos dele. Então quer dizer, baixou um orgulho ali. Eu acredito que aquele orgulho era, vamos dizer assim, uma sugestão maligna de Satanás para impedir o milagre dele, porque a gente observa que Naamã tinha um coração bom. Porque se fosse assim, ele não iria ouvir essas pessoas, esses servos, e ele decidiu ouvir. Então quer dizer, ele estava cercado de pessoas que queriam verdadeiramente o bem dele. E quem que está do seu lado? Talvez você não está alcançando o milagre, irmãos, porque você está cercado, vou rasgar o verbo aqui, de cobras e serpentes. Você está cercado de pessoas que não tem nada para te oferecer, que não tem a unção do Deus vivo, do Deus de Israel. E você está ainda fazendo aliança com pessoas que estão só te deixando para trás, que está sendo usada pelo inimigo para impedir o teu milagre. Mas como profeta de Deus nessa terra ainda, porque eu acredito no ministério profético, respeito quem ainda declara, que fala um monte de coisa. O último profeta foi João. Eu não vou entrar nesse mérito, tá? Se você não acredita, só respeita a fé de uma mulher que já passou por muita coisa ainda nessa vida. Já passei, e eu sei que tem muitas coisas para viver ainda, mas eu aceitei ser experimentada por Deus e já vi e recebi milagres extraordinários da parte de Deus, como a cura, por exemplo, da hipertensão, porque pela medicina não tem cura. Irmãos, ouça a voz dos homens e as mulheres de Deus. Tá bom, você não quer acreditar que exista profeta? Amém, mas crê que ainda tem homem e mulher de Deus que pode te entregar uma palavra de Deus. Eu me enquadro como uma pessoa assim, porque Deus permitiu. A glória é dele, o poder é dele, a honra é dele, tudo é dele, a minha vida é dele, o meu ministério é dele. Este vídeo é dele, é para ele. Mas eu acredito que eu tenho esse ministério porque ele quis dar. Tudo é para ele, aleluia. E como profeta de Deus, eu vou orar agora. Eu falei que esse vídeo não ia ser tão longo, já estamos a 18 minutos. Mas eu vou orar por você agora, pedindo a intervenção divina. O nosso Deus, Yeshua HaMashiach, Jesus Cristo, o Messias, o Deus Todo-Poderoso, o grande eu sou, o Todo-Poderoso Deus. Esse Deus vai entrar na sua casa. Nesse hospital, talvez você esteja internada, talvez você esteja com seu filho, com a sua filha, e eu quero que você testemunhe, tá? Para que outras vidas venham também aumentar a fé em Jesus. Não é para mim, não, eu não preciso de nada. A glória de Deus. Eu quero que você testemunhe, relate nas mensagens, porque Deus está te curando nessa tarde, nessa noite, nessa manhã, nessa madrugada. Quando você ouvir esse vídeo, Deus é na autoridade, no nome de Jesus Cristo, crendo que ainda existe milagre, crendo que tu és o que está escrito em Hebreus 13:8, Jesus Cristo é o mesmo de ontem, que é o passado, hoje, que é o presente, e o amanhã, que é o futuro, e será eternamente. Ele pode todas as coisas, aleluia. Em nome de Jesus Cristo, entra nesse hospital agora, começa a curar o câncer, começa a curar a leucemia, começa a curar, Senhor, os linfonodos ali que estão com células malignas, começa, Senhor, a operar milagre, começa, Senhor, eu sei que quando o Senhor quer, porque quando é o momento de recolher, é o momento de recolher, e aí só o que nos resta é o consolo do Espírito Santo, do Ruach HaKodesh. Meu Deus, em nome de Jesus Cristo agora,
Vá nessa casa dessa pessoa que está pensando em tirar a própria vida, que é uma doença também. Vá, Senhor, de encontro às enfermidades, doenças, falências no coração. Meu Deus, em nome do coração já está falido, o pulmão, meu Deus, já está metastático. Meu Deus, em nome de Jesus Cristo agora, aonde tem uma enfermidade que não tem cura, eu não vou falar nomes, mas aonde tem uma enfermidade que foi declarada, não tem mais jeito, agora é só cuidados paliativos para que você não sofra tanto, em nome de Jesus Cristo, Jeová Rafá, meu Deus, entra nessa casa, nessa vida, esse vídeo é para isso, para trazer uma mensagem de fé e de milagre, para que o mundo saiba que há um Deus no Brasil, porque eu sou brasileira, eu creio que essa nação é do Senhor, assim como Eliseu falou, manda vir a mim, porque ainda há profeta em Israel, ele falou isso específico. Eu também declaro a servos, não só eu, mas milhares de homens que pagam preço, mulheres que pagam preço de oração, de vida com Deus, para dizer: receba a sua cura, receba o seu milagre, receba em nome de Jesus. Cai por terra, se foi por obra de feitiçaria, de macumbaria, sai todo o mal agora, em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus Cristo. Que pessoas venham testemunhar o poder de Deus, o milagre nessa oração, porque não sou eu, é o Deus de Israel, é o Deus dessa nação, Brasil, é o nosso Deus, Elohim, o nosso Deus Todo-Poderoso. Oh, meu Pai, só o único digno de ser chamado de Pai. Em nome de Jesus, que haja cura, que quem ouvir esse vídeo ou ver, sinta a mão do Senhor tocando na ferida, na dor e arrancando com poder e glória, e a dor cesse agora, em nome de Jesus, em nome de Jesus. É o que eu peço e creio que, se Deus me direcionou a pregar sobre isso, sobre esse tema, 2 chaves para obter milagre, boas alianças, guarda aí. Quem está à sua volta? São pessoas de fé ou são incrédulos que só tá te dando palavra negativa, mandando você descansar porque o seu tempo acabou? Primeiro, isso daí não é palavra de Deus para você, porque o teu tempo ainda não acabou nessa terra. Aleluia! Receba o seu milagre. Se o profeta é de Deus, se a mulher é de Deus, se o homem é de Deus, obedeça essa segunda chave. Ouça e obedeça. Como assim, pastora? Acredite que essa oração pode mudar a sua vida, porque não é eu quem faço, mas eu orei àquele que pode todas as coisas. Aquele que pode todas as coisas. Tão certo como eu tô vendo agora esse céu azul lindo, irmãos. Eu tô vendo agora um céu azul lindo aqui. Tão certo como eu tô vendo esse primeiro firmamento, essa nuvem linda. Eu creio, porque eu tenho fé no Deus Todo-Poderoso, que Ele te cura nessa tarde. Vai, peça outro exame. Vai no médico, sim, vai no médico. Não abandone o tratamento, não. Peça exame, insista, porque o teu médico vai te dar alta dessa enfermidade. Ele vai ter que ver que ainda há um Deus no nosso Brasil que opera milagres usando os servos e as servas dele. Amém, queridos? Que Deus te abençoe. Receba a tua bênção em nome do Pai, do Filho e do Deus Espírito Santo. Amém. E graças a Deus. Compartilhe esse vídeo, envie para pessoas, se inscreva nesse canal, porque não é para ganhar dinheiro, não preciso disso. Eu quero que o evangelho do Senhor seja anunciado e que vida receba milagres, cura. Então se inscreva nesse canal, se inscreva, sabe, toque o sininho para que você receba as notificações, me ajude a propagar esse evangelho,
porque eu creio que através desse vídeo, vamos usar a internet pro bem, vidas vão ser tocadas, vidas vão ser curadas, em nome de Jesus, porque Deus, irmãos, Ele opera como Ele quer e na hora que Ele quer. Amém? Deus te abençoe.